Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês porque todo paulista de bem, todo cidadão nascido no estado de São Paulo, ou qualquer cidadão brasileiro que tem um mínimo de respeito pela história do Brasil, pela defesa da democracia, pela defesa do liberalismo, pela defesa do direito do brasileiro ter uma constituição e não ser governado por um facínora como Getúlio Vargas lá atrás, como tantos outros pretensos ditadores que tentaram governar o nosso Brasil, porque todas essas pessoas, ou qualquer pessoa que respeite a história e respeite também o estado de São Paulo, deveria ter, como Ulisses Guimarães disse lá atrás, ódio e nojo, não só à ditadura, como era o caso da frase do Ulisses Guimarães lá atrás, no século passado, mas também ao presidente Lula e tudo que o Lula e o Partido dos Trabalhadores representa, né? Na semana passada, no final da semana passada, se não me engano, na quinta-feira, o Lula deu uma declaração que eu acabei deixando passar, só que hoje, que é eu tô gravando esse vídeo no dia 8 de julho, um dia antes do feriado de 9 de julho, que para muitas pessoas é apenas mais um feriado, mas para quem mora no estado de São Paulo no geral, mas sobretudo na cidade de São Paulo, é o feriado que é basicamente o mito fundador do nosso estado, né, da nossa cidade, mesmo tendo acontecido séculos depois da criação do que hoje é o estado de São Paulo, né? A Revolução de 32 é uma das coisas mais importantes que aconteceram no estado de São Paulo, mas sobretudo também que aconteceu no Brasil. E eu vou primeiro colocar a declaração do imbecil que ocupa a presidência da República na data de hoje, depois eu explico para vocês como essa frase assim é de um desrespeito, não só com todos os paulistas, mas com todas as pessoas que defendem a democracia e com todos os brasileiros no geral. E essa frase não ter tido a repulsa que ela deveria ter tido, não só dos paulistas, mas sobretudo dos brasileiros, daquelas pessoas que diziam defender a democracia, mostra muito que ao fim do buraco que está a política brasileira ainda tem um alçapão. E esse alçapão que já está dentro do buraco é muito fundo e vai ser muito difícil a gente sair de lá. Vou abrir aspas aqui para o desqualificado que ocupa a presidência da República, que é o presidente Lula. Por que aqui não tinha Universidade Federal, reitora? Por que aqui não tinha? Aqui não tem nem Universidade Federal e não tem nenhuma avenida com o nome de Getúlio Vargas, que foi o presidente que tirou os trabalhadores da semi-escravidão e deu direito aos trabalhadores. Não tem uma rua com o nome de Getúlio Vargas. Sabe por quê? Porque quando o São Paulo perdeu o que eles chamam de Revolução de 32, perdeu para o governo federal. Quando o São Paulo perdeu o que eles chamam de Revolução de 32, né? Primeiro que aqui mostra toda a burrice do Lula, né? Não tem o que chama de Revolução de 32. Foi uma revolução e aconteceu em 32. Então só disso já deveria se chamar Revolução de 32. Só que o que ele tentou dizer aqui, e a gente vê que o Lula tem muita dificuldade com as palavras, né? Envergonhando todos os brasileiros, deveria ser o que eles chamam de Revolução Constitucionalista de 1932. O que foi a Revolução de 32, né? Em 1930, o presidente da República ele é deposto, né? Sofre um golpe, né? Revolução de 30, e assume a presidência do Brasil um ditador, né? Ele derruba o Estado vigente, que era uma democracia, com todas as falhas que a República do Café com Leite tinha ali nos anos 30, mas era uma democracia, né? E aí o Getúlio Vargas dá um golpe, né? Revolução de 30 é um golpe, e ele governa de 1930 até 1934 sem uma Constituição. Então se hoje, por exemplo, a gente consegue ver os desmandos do Supremo Tribunal Federal, como é que a gente julga que é um desmando? Porque a gente vê a Constituição, vê a decisão do STF e vê que algumas decisões do STF estão ao arrepio da Constituição. Então, por exemplo, a gente tem o presidente da República, o Lula, várias vezes respeitou a Constituição. E a gente vê como desrespeito porque a gente olha a Constituição, olha o jeito que ele trata a população e trata as leis brasileiras e vê que está ao arrepio da Constituição. Imagina um presidente governar o Brasil sem Constituição. Imagina, por exemplo, um jogo de futebol, sei lá, São Paulo e Corinthians, e aí o juiz dá pênalti. Como é que a gente vai reclamar disso? A gente vai ver as regras do futebol, as regras da FIFA e vai falar, pô, essa decisão desse juiz não está amparado nessas regras. Imagina um juiz apitar um jogo podendo fazer as suas próprias regras no meio do jogo. Não seria um absurdo? Foi isso que Getúlio Vargas fez de 1930 até 1934. Em 1932, os paulistas se levantaram e falaram, cara, vamos esquecer que você deu um golpe. Já que você deu um golpe, já que você já é um ditador, você pode, no mínimo, ter uma Constituição para seguir? E foi por isso que
centenas, até milhares de paulistas morreram na Revolução de 32, que iniciou-se no dia 9 de julho de 1932. Então tem pessoas que morreram, pessoas que deram a sua vida, pessoas assim que sofreram derrotas homéricas, familiares, financeiras, empresariais, para que o Brasil tivesse, olha só que absurdo, uma Constituição. Olha o nível que teve que ter pessoas morrerem no século XX, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, para que o Brasil pudesse ter uma Constituição. Aí passa todo esse tempo, toda essa história, tem o presidente da República que zomba, que faz troça da morte de centenas de paulistas que lutaram pelo Brasil ter a Constituição de 1934, que depois vai ser rasgada mais uma vez pelo Getúlio Vargas em 1937, que se dá um alto golpe e governa numa ditadura, que é o Estado Novo, de 1937 até 1945. Tempo este, 37 a 45, que olha só, o Brasil chega a ter campos de concentração em território brasileiro. Por muito pouco, o Brasil na Segunda Guerra não ficou do lado de Alemanha nazista, de Itália fascista, do Japão. Teve que ter uma negociação entre Brasil e Estados Unidos para que o Brasil fique do lado dos Estados Unidos. Se não fosse isso, se fosse apenas por ideologia, o Brasil de Getúlio Vargas teria entrado na guerra do lado de Adolf Hitler da Alemanha, Benito Mussolini da Itália e todos os outros fascistas que apoiavam esse regime. Por quê? Porque fascista o regime brasileiro de Getúlio Vargas era. Tinha campo de concentração, tinha vários encontros esquisitíssimos com nazistas no Brasil, com fascistas no Brasil. Vivia um regime nitidamente fascista no Brasil, um campo de concentração. O que o Lula chama aqui de direitos é a CLT. A CLT de Getúlio Vargas é uma carta baseada na Carta del Lavoro. Carta esta criada por Benito Mussolini na Itália. Foi contra isso que São Paulo se levantou em 1932. É por conta disso que não tem nenhuma avenida de Getúlio Vargas no estado de São Paulo. E assim será, enquanto eu estiver vivo e enquanto as pessoas desse canal estiverem vivas. Ou a gente vai homenagear um fascista dentro do estado de São Paulo. Fascista de verdade. Não é esses fascistas que o Lula fica chamando por aí sem nem saber. Inclusive chamava Geraldo Alckmin de fascista, porque era contra o PT. E quem é contra o PT, pra essa galera, todo mundo é fascista. E hoje Geraldo Alckmin é vice do Lula, pra mostrar que a palavra desse cara não vale nada. Vale menos do que o real brasileiro, que é a quinta moeda que mais valorizou em 2024 sob o presidente Lula. Então isso é Getúlio Vargas, e isso foi a Revolução de 32. E paulista que se preze, que vota nesse cara, que passa pano pro Lula, não pode estar vivendo no mesmo local que foi defendido por unhas e dentes, não só unhas e dentes, pela vida de centenas de paulistas de 1932. O estado de São Paulo perdeu sim a guerra de 1932, mas a guerra perdida de 1932 vai se refletir na Constituição de 1934, que, como eu já disse, o Getúlio Vargas vai rasgar em 1937, dar um alto golpe nele e governar de uma maneira ditatorial até 45. De 45 até 50 ele fica fora da presidência da República, em 51, 50 ele volta, até dar um tiro no próprio peito e tirar a própria vida, que é algo que eu tenho certeza que aqueles combatentes de 32 não fariam. Atentar contra a vida de Getúlio Vargas não fariam. Porque o sonho dos combatentes de 1932 era só um: que o Brasil tivesse uma Constituição. Era só isso. Bom, vamos continuar aqui que tem mais absurdo do presidente Lula. Mais vezes ele envergonhou o nosso Brasil. Olha só, vou te falar uma notícia e depois eu vou mostrar o vídeo do Lula. Olha essa notícia aqui, tá? Olha essa notícia aqui. Bombardeio russo atinge o maior hospital infantil da Ucrânia e deixa 33 mortos. Pelo menos 137 pessoas ficaram feridas na ofensiva, que deixou civis presos sob escombros, e autoridades alertam que o número de vítimas devem aumentar. O exército russo alvejou 5 regiões ucranianas com mais de 40 mísseis de diferentes tipos, afirmou Zelensky, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais. Ele anunciou que, abre aspas para o Zelensky, no momento todos estão ajudando a remover os escombros, tanto médicos quanto pessoas comuns. Porta-voz da ONU, Antônio Guterres, classificou o ataque como particularmente chocante. Ou seja, a Rússia, aquela ditadura sanguinária, né, em que ainda hoje
ser gay é crime, tá? Esse país, essa ditadura, que ser gay é crime, acabou de fazer um ataque a um hospital infantil na Ucrânia, um hospital de criança na Ucrânia, deixando 33 mortos, entre crianças, evidentemente profissionais que trabalhavam nesse hospital. 137 pessoas feridas. Dessas pessoas, né, podem morrer ainda algumas pessoas desse ataque. O que você acha dessa história? Qualquer pessoa de bem vai repudiar este caso. Não é o caso, evidentemente, do homem que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. Vamos lá, matéria do Metrópolis. Em dia de ataque russo ao hospital pediátrico de Kiev, né, capital da Ucrânia, Lula pede solução para o conflito que envolva as duas partes. Ou seja, tem um lado que está bombardeando hospitais pediátricos, hospital para criança, matando criança. E o presidente da República repudia sim, mas pede que haja uma solução envolvendo as duas partes. Ou seja, tem que negociar com esse tipo de gente, não tem? Né? Em discurso na cúpula do Mercosul, o presidente não citou o ataque perpetrado por Moscou. Para ele foi alguma coisa irrelevante, né? Para que falar desse ataque? Não citou o ataque perpetrado por Moscou, mas defendeu a ação da África do Sul contra Israel, pela, abre aspas, né? Pra não acharem que fui eu falando um absurdo desse, que minha mãe me deu educação pra não passar pano pra grupo terrorista. Aparentemente a mãe do Lula não fez o mesmo. Ou ela fez e ele desrespeitou. Vamos lá, abre aspas. Pela matança indiscriminada de mulheres e crianças, fecha aspas, em Gaza. Mais uma vez, culpando Israel, né? Só dele juntar aqui o que faz o Hamas na guerra da Ucrânia, ou na guerra contra Israel, juntar o que faz a Rússia na guerra contra a Ucrânia, e juntar tudo isso numa salada e colocar Israel no bolo, já é um absurdo. Evidentemente não tem santo nessa história. O que eu defendo, seja na guerra da Ucrânia contra a Rússia, seja na guerra de Israel contra o Hamas, eu defendo uma solução que envolva a pacificação, a paz e a devolução, evidentemente, de pessoas que foram sequestradas pelos grupos terroristas. É o que eu defendo, sobretudo na guerra de Israel contra o Hamas. Aí, Lula também comemorou a vitória de forças progressistas nas eleições de Reino Unido e da França. Da França, aquela manobra que o primeiro-ministro Emmanuel Macron fez, né? E que culminou na vitória dos progressistas na França, né? Juntando ali a extrema esquerda e o centro contra o que a mídia chama de extrema direita. E do Reino Unido, aí sim, uma vitória um pouco mais acachapante do Partido Trabalhista, dos Labours, né? Contra o Partido Conservador. Aí, por mais falha do movimento conservador no Reino Unido do que méritos do Partido Progressista, do Partido Trabalhista. Já na França, os progressistas ganham graças a uma manobra de Macron, já que lá ele tinha sofrido uma derrota homérica no dito primeiro turno, né? É incapaz, né? É esquerda, centro e ultradireita, né? É bizarro, mas enfim. Vamos lá abrir a aspa pro imbecil que precisamos de um mundo de paz. Essa é a razão do nosso engajamento em prol de uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia que efetivamente envolva as duas partes. Envolva as duas partes, né? Olha que bizarro. A Ucrânia estava paradinha no seu território. Vem o exército russo e invade a Ucrânia. Quem é a vítima desse caso? Não é a Ucrânia? Ou a Ucrânia foi invadir algum território russo? Não. A Rússia foi invadir o território ucraniano. Quem merece ser repudiado aqui, evidentemente, é a Rússia. É evidentemente que é a Rússia. Ai, mas a Ucrânia quis entrar na OTAN. E daí? É direito da Ucrânia. É direito do presidente da Ucrânia. É direito. Ai, mas a Rússia não gostou. A Rússia não gostou, não entra. É simples. Não gostou, não entra. Aí vai invadir a Ucrânia, matando mulheres, matando idosos, estuprando mulheres. É isso? E aí o presidente brasileiro vai dar uma opinião. Deveria ficar quieto, né? É o que clama o Itamaraty há séculos. Deveria ficar quieto. Defender uma posição sem tomar lado. Mas toma lado aqui. Quando fala que tem que envolver uma solução envolvendo os dois países, tá claro o lado que ele tá tomando. Um país foi invadido, outro país invadiu. Se você não vai recriminar a invasão, você tá do lado do invasor, tá claro aqui. Ainda mais no dia, repito, que um bombardeio russo atingiu o hospital pediátrico na Ucrânia, deixando 32 mortos, crianças envolvidas, 137 feridos. Crianças pelo meio. Isso é posição de um presidente da República? Não era fácil repudiar o terrorismo, repudiar a invasão, repudiar ditaduras e ficar do lado da população civil, ficar do lado da população que defende a democracia? É difícil pro Lula? Mas, repito, no buraco que está a presidência da República hoje, fundo do poço, no fundo desse poço, ainda tem o alçapão e o Lula continua. Vamos lá. O apoio do Brasil à África do Sul
em sua ação na Corte Internacional de Justiça, visa por fim a matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. Encerro com o registro da vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambas são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. É bizarro, é bizarro. E aí depois do disparate na guerra Rússia-Ucrânia, que mais uma vez Lula fica do lado do mal, né? Do lado da bilis, do lado do ódio, que eles juravam combater, ainda defende a ação da África do Sul contra Israel, né? Israel, a única democracia no Oriente Médio, o único lugar onde você tem eleição livre, o único lugar onde as minorias, inclusive os palestinos, inclusive os árabes, são respeitados, onde árabes democratas e judeus democratas podem coexistir, onde tem direito para a população LGBT, diferente do Irã, que apedreja a mulher, da Arábia Saudita, que joga gay de prédio. Em Israel não tem nada disso. Na Israel tem eleição livre. Mas o Lula não vai ficar do lado de quem tem eleição livre. Não vai ficar do lado de quem defende a democracia. Não é a galera dele. Não é a galera dele. Vamos lembrar. Essa matéria aqui, Poder 360, 5 de março de 2024. Líder do Hamas agradece a Lula por declarações pró-Palestina. Bazen Naim, chefe de relações políticas e internacionais do grupo extremista, enviou um vídeo para o PCO, o Partido da Causa Operária, que eu inclusive estou tentando caçar o registro da candidatura desse partido, porque partido brasileiro não pode ficar passando pano para grupo terrorista. Líder do Hamas agradece a Lula. Imagina você, vocês não, que vocês não vão estar vivos, né? Mas imagina os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, daqui 100, 150 anos, estudando o momento histórico que o Brasil está vivendo. Aí você vê o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, vê lá que o líder do Hamas, aquele grupo terrorista que mata, que esquarteja, que estupra, que sequestra, que invade, que viola, tá agradecendo o Lula por declarações pró-Palestina. Não vai dar uma vergonha alheia daqui a pouco? Não vai dar? Olha essa outra matéria, tá? De um lado a gente tem o Hamas, esse grupo terrorista. Do outro lado a gente tem Israel, com democracias livres, com direitos humanos. Comete erros, sim, também, tá? Na guerra contra o povo palestino, assim, no geral. Comete erros, claro. Mas boa parte desses erros são em represália à invasão, aos ataques, do que de iniciativa própria, tá? Mas você comete erros, sim, claro. Agora vamos lá. Israel mantém Lula persona não grata e avalia próximos movimentos. Posição israelense foi adotada após o líder brasileiro comparar guerra em Gaza com o extermínio de judeus durante o Holocausto. Basicamente, o Lula achou de bom tom comparar a retaliação de Israel ao Hamas ao Holocausto. Por que não falar que os judeus estão tendo práticas que Adolf Hitler teve contra os judeus? Olha o nível que o sujeito é capaz de baixar. Olha o nível. Mas o que eu queria dizer quando eu disse que o Lula, que não é a galera do Lula, o brasileiro tem memória curta, mas vocês não podem ser uma dessas pessoas. Esse canal não vai deixar você ser um daqueles brasileiros com memória curta. Eu peguei aqui uma matéria do O Globo, tá? Que os jornalistas são Luísa Damé e Chico de Góes, no dia 31/3/2010. Tá? 2010, segundo o governo Lula. Olha o título da matéria. Lula defende que Hamas e o Hezbollah sejam chamados para negociar a paz no Oriente Médio. Em plena posse dos novos ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou nesta quarta-feira à questão da paz no Oriente Médio. Ou seja, ele fez algo que eu imagino que boa parte do mundo livre pede: paz no Oriente Médio. Só que quem ele quer que medie essa paz? Em 2010 ele queria Hamas e Hezbollah. A questão, e disse que a Organização das Nações Unidas, a ONU, assim como criou o Estado de Israel, terá de instituir o Estado da Palestina. O presidente afirmou ainda que todos os setores envolvidos têm de ser chamados para a mesa de negociação, incluindo o Hamas e o Hezbollah, ou seja, todos os setores envolvidos, ou seja, as ditaduras do Oriente Médio, né? Aí você tem o Irã, você vai ter a Arábia Saudita, né? Vai ter todas aquelas ditaduras.
Você vai ter uma democracia, que é o caso de Israel, só que todos os grupos envolvidos nesses conflitos têm que estar na discussão. Ou seja, os grupos terroristas também têm que estar na mesa de negociação. Com voto igual, valendo um voto, igual à democracia existente no Oriente Médio, que é o caso de Israel. Ou seja, os democratas, com eleição livre, com direitos humanos, vão ter que escutar terrorista, como é o caso do Hamas, que tem dentro das suas trincheiras ou das suas terras, judeus sequestrados. Olha o nível do que o cara defendia, gente. Em 2010, antes de ficar mais de 600 dias dentro de uma jaula, é da onde nunca deveria ter saído, que foi o caso da prisão do Lula por conta da Lava Jato. 4 condenações. Depois de tudo isso, ele sai da prisão e tem brasileiro que vota, cara. Assustador? Não é assustador e tem mais, tá? Vamos lá. Antes de passar para o próximo assunto, que é a educação, todo o meu apoio ao povo de Israel, que é um lugar que eu devo estar nos próximos dias, conhecendo, escutando os judeus que estão lá, a população que está lá, querendo saber a opinião desse pessoal sobre Lula, a realidade do conflito com o Hamas, o que eles têm achado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, líder máximo de Israel, né? É complicado, né? E assim, é bizarro a gente ter que ver os judeus passarem por isso em pleno 2024, depois de tudo que eles já passaram no século XX.